Paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o irmão João Antônio, da Igreja Sede, e hoje a gente vai avançar para o próximo capítulo nessa jornada do livro de Jó. Hoje a gente vai falar do capítulo 7. Mas antes disso, a gente vê que no capítulo 6, Jó responde o primeiro discurso que ele faz, né? E ele expressa o peso do sofrimento e a frustração da falta de empatia dos amigos, né? Ele também vai refutar aquela visão simplista de que o sofrimento era devido a um pecado que ele não tinha confessado ainda. Jó desafia os amigos a mostrarem o erro dele, né? Mostrarem onde é que ele tinha pecado, e ele lamenta a falta de compaixão desses irmãos, né? Com isso em mente, a gente entra agora no capítulo 7, onde Jó continua o seu discurso, só que dessa vez ele aprofunda ainda mais a sua angústia. No capítulo 7, Jó agora se volta diretamente para Deus. E esse é um capítulo muito emocional, né? Onde Jó expõe não só o seu sofrimento, mas também a sua luta espiritual, a sua luta existencial. Ele vai questionar o significado da própria vida. Ele vai se dirigir a Deus com uma honestidade extremamente crua e corajosa. Então a gente vai mergulhar nesse texto para entender melhor o coração de Jó e o que ele tem a nos ensinar sobre dor, sobre fé, sobre busca por respostas. Enfim. Vamos à leitura do texto, então? Jó, capítulo 7, verso 1 diz o seguinte: Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento. Assim me deram meses de ilusão, e noites de desgraça me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico virando na cama até o amanhecer. O meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. Minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Bom, Jó começa o capítulo refletindo sobre a futilidade da vida humana, né? Ele vai comparar a vida como a de um trabalhador que trabalha sem descanso e vai comparar também a um escravo que anseia pela sombra, né? Então ele está basicamente dizendo que a sua vida é como de alguém preso a um ciclo interminável de sofrimento, né? Enquanto o assalariado está correndo atrás do salário, o escravo está correndo atrás de uma sombra, né? Atrás do final do dia ali, para ele, enfim, ter um mínimo de descanso, né? E ele também demonstra um desespero. Verso 6 vai dizer: meus dias correm mais depressa do que a lançadeira do tecelão, mas chegam ao fim sem nenhuma esperança. Então é realmente um desespero aqui demonstrado aqui nas palavras de Jó. Então Jó está expressando o que talvez muitos de nós sentimos em momentos de grande sofrimento, né? A sensação de que a vida perde o sentido, a vida perdeu o sentido, né? Ele vê a vida como algo sem propósito, como um trabalho que nunca traz satisfação, um trabalho que nunca acaba. E isso nos ensina que no sofrimento extremo é bem comum a gente questionar o valor da vida e o propósito da nossa própria existência. No entanto, acho que é importante lembrar que esses sentimentos, embora eles sejam reais, né, eles são uma expressão de uma visão limitada. Por quê? Porque Jó não vê o quadro completo. O único ponto de vista que ele tem é o próprio ponto de vista, e a gente sabe que o contexto é muito maior, né? Assim como Eclesiastes, né, Salomão aponta que tudo que ele havia feito, todo o trabalho sem Deus é vaidade, é como se fosse correr atrás do vento. Jó sente que está correndo atrás do vento aqui, né? Ele não está vendo mais um propósito, ele não consegue, na realidade, ver um propósito maior para o seu sofrimento. Só que a gente sabe, né?
A gente sabe que há um propósito em cada parte da nossa jornada, mesmo que a gente não consiga ver de imediato, né? Jó no versículo 7 vai continuar meditando sobre a brevidade, né? Sobre a fragilidade da vida, sobre a efemeridade, né? Lembra-te, ó Deus, que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem esvai-se e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Nunca mais voltará ao seu lar. A sua habitação não mais o conhecerá. Jó vê a sua vida como um sopro. Que é algo que passa rapidamente e não deixa nenhum impacto duradouro, né? E ele se compara a uma nuvem, né? Uma nuvem que se dissipa e desaparece. E também aquele que desce à sepultura e não retorna, né? Então ele está querendo demonstrar, né, a transitoriedade, né, da vida, né? Como a vida é fugaz, como a vida é rápida, efêmera, né? E naquele momento ele não vê mais esperança, né? Nem de restauração ou de redenção. Me parece que Jó está lidando com a realidade da morte e que ele não compreende uma continuidade de vida após a morte, né? Eu acredito que a visão, primeiro, está limitada pela sua própria dor. E, de fato, ele ainda não tem a revelação completa, né, do Novo Testamento sobre a ressurreição e sobre a vida em Cristo, né? Para citar novamente uma frase de C.S. Lewis, né, ele vai dizer que a nossa visão, né, em meio ao sofrimento, se estreita ao ponto da gente não ver mais nada além da própria dor. Então, essa parte do discurso de Jó, ela realmente nos convida a refletir sobre como essa nossa perspectiva ela já é limitada e pode ser ainda mais estreitada pela própria dor, né? Então, como a gente, como nós somos humanos, né? Muitas das vezes a gente só vê o aqui, a gente só vê o agora, a gente só vê a dor, né, na carne, a gente só vê a dor terrena, né? Seja física ou mental. E a gente acaba perdendo o ponto de vista de eternidade com Deus, né? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, 17, vai nos lembrar que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todas elas, né? Um eterno peso de glória. Então é uma questão de perspectiva, né? Jó, em sua dor, ele está tentando entender, mas infelizmente ele ainda não tem essa perspectiva tão ampliada assim. Versículo 11. Por isso não me calo, na aflição do meu espírito me desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Sou eu o mar ou o monstro das profundezas para que me ponha sob guarda? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará minha queixa, mesmo aí me assusta com sonhos e me aterrorizas com visões. Prefiro ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Jó então agora realmente faz um desabafo completamente emocional e dolorido, né? Ele não quer mais conter aquela dor, ele quer expressar, ele diz assim, olha, não vou me calar mais, né? Meu espírito está muito angustiado. Esse é o verso 11, né? Então ele sente que Deus está observando ele, parece que ele sente que Deus escolheu para talvez de uma forma completamente arbitrária a começar a punir Jó, né? Ele pergunta, sou eu o monstro das profundezas para que me põe sobre guarda? Ou seja, eu tenho alguma coisa para que
os teus olhos estejam sobre mim. Então Jó sente que Deus está tratando como se fosse uma ameaça, né? Como se fosse um monstro que precisa ser controlado, né? Que precisa ser contido. Então Jó chega ao ponto de, mais uma vez, desejar a morte, né? Ele diz que prefere ser estrangulado. Que morte terrível, né? Ser estrangulado é preferível do que sofrer o que ele estava sofrendo. E é um grito de desespero total, né? Jó está se sentindo oprimido pelo próprio Deus, né? Ele acredita que Deus é que está contra ele. A gente viu isso, né? Quando ele fala sobre as flechas, que Deus apontou e lançou flechas venenosas sobre ele. E eu acredito que Jó tá em um ponto de profunda dor, profunda frustração, e ele tá vendo Deus como um adversário mesmo, né? Só que a gente, como leitor, sabe que não é isso que está acontecendo, que Deus não é contra Jó. Na verdade, Deus está permitindo que ele passe por essa provação justamente por um propósito maior, né? E é isso que nos ensina, né? Na nossa dor, a gente pode acabar distorcendo a imagem de Deus. É aquela frase do C.S. Lewis, parece que a gente só vai enxergar a dor, não consegue mais ampliar os nossos horizontes, né? Então Jó tá projetando na sua dor, né, essa confusão, né? Tá achando que Deus abandonou e que Deus está sendo injusto e que Deus está escolhendo ele só de pirraça, né? No Salmo 34:18 diz assim, Salmo: o Senhor está perto o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, mesmo que Jó não consiga ver o que Deus está fazendo agora, e na verdade, mesmo que ele ache que Deus esteja muito, muito mais longe do que ele esteve um dia, na realidade, Deus está muito mais próximo do que ele jamais esteve. Então, às vezes, a nossa visão é realmente obscurecida pela dor, mas a gente precisa lembrar que Deus jamais nos abandona, mesmo nesses momentos mais escuros, mais difíceis. Jó, versículo 17, para a gente finalizar. Que é o homem para que lhe dê importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Nunca desviarás de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós, nem por um instante? Se pequei, que mal te causei? Ó tu que vigia os homens, por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas minhas ofensas e não apaga os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó. Tu me procurarás, mas eu já não existirei. Jó termina aqui o seu discurso com uma série de perguntas profundas para Deus, né? Quem é o homem para que lhe dê importância, né? Ele sente, na verdade, que Deus está sendo excessivamente rigoroso, né? Se Deus não escolheu ele à toa, se ele pecou e se ele errou assim, qual é o tamanho desse erro para que essa punição seja do tamanho que ela tem, né? E ele pergunta, poxa, se eu fiz mal, se eu pequei, por que eu sou esse alvo? É exatamente esse versículo que demonstra essa ideia. Então Jó está implorando pelo motivo, né? Para ele saber o motivo do sofrimento, para que no mínimo faça sentido. Eu não sei se isso diminuiria a dor de Jó, mas talvez só saber o motivo pode ser que ele estaria um pouco mais conformado. E ele vai concluir o capítulo perguntando o seguinte: por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois breve estarei no pó, pois breve me deitarei no pó e tu me procurarás e já não existirei. Então ele não consegue entender o porquê que Deus não simplesmente perdoa ele, né? Se é que ele de fato fez algo errado. Porque em momento algum ele confessa nada, porque realmente ele não tinha nada para confessar.
Isso mostra a incompreensão de Jó sobre o propósito do sofrimento. E Jó honestamente está confuso sobre como Deus está fazendo todas essas coisas, né? Ele realmente não vê sentido no sofrimento e ele está clamando novamente por explicação. E, irmãos, essa é uma experiência comum, né? Quando a gente enfrenta um sofrimento inexplicável. Só que a questão é que Jó ainda não sabe que Deus tem um plano redentor. Jó não sabe que Deus tem algo muito maior para a sua vida, que vai além da compreensão. E isso nos dá embasamento para confiar ainda mais nos planos de Deus, né? Confiar ainda mais em Deus. Porque a gente não entende, né? E a gente não tem como saber de todas as coisas. Provérbios 3 vai dizer que confia no Senhor de todo o teu coração, né? Para que a gente não se apoie, não se estribe no nosso próprio entendimento. Então, Jó ainda está no meio desse processo, né? Porque a visão dele é limitada. Ele ainda confia, entre aspas, ali no seu próprio entendimento, que na verdade a gente está encarando como uma perspectiva. Mas assim, a gente vai ver que no final do livro Deus vai mostrar para ele o que é a realidade. Não quero dar spoilers aqui, mas é porque a gente chega no final do capítulo 7. E aí, para a gente finalizar, o que a gente aprende com esse capítulo 7? Acho que em primeiro lugar a gente aprende que é normal questionar, é normal lamentar, principalmente em meio a um sofrimento. A gente aprende que Jó é honesto com Deus sobre a sua dor, e isso é algo que a gente pode usar, né? Ser honesto, na verdade, acho que a gente deve ser, né? Não é nem que pode, a gente deve ser honesto em todas as nossas questões com Deus. Deus quer que a gente seja real com Ele, né? Que a gente tenha um relacionamento real, e que relacionamento, né, saudável não pressupõe honestidade, né? Não pressupõe liberdade, né, para falar, liberdade para questionar. Então, a gente precisa ser paciente e lembrar que Deus está muito acima, Deus vê de muito mais longe que a gente, né, que as nossas perspectivas são muito diferentes. Então, assim como Jó estava sendo preparado e estava sendo usado ali para uma revelação muito maior da graça, revelação muito maior do caráter de Deus, revelação muito maior da forma como Deus age, e que hoje chega a todos nós, né? Jó não tinha noção disso, né? Então, da mesma forma, Deus pode estar trabalhando na minha e na sua vida para o bem da sua igreja, para a honra e glória do seu nome. E a gente pode até questionar, lamentar, a gente pode gritar, a gente pode ser real com Deus, mas a gente precisa se voltar para Ele, sempre esperando pela sua bondade, pela sua misericórdia. Bom, meus irmãos, assim a gente finaliza o capítulo 7. E eu espero que tenha sido engrandecedor, enriquecedor, que Deus tenha tocado no seu coração e Deus tenha falado contigo acima de tudo. Que Deus seja nossa força, nossa esperança, nosso refúgio. Fiquem em paz, busquem a Deus com honestidade e confiança, confiando de que Ele quer sempre o nosso bem.